Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Palavra de Deus na Minha Boca. Certamente grandes coisas o Senhor tem nessa noite à medida que a palavra dele for liberada. Então vamos entrar na presença do Senhor em adoração, agradecendo por aquilo que ele vai fazer, pela palavra que ele vai liberar, que certamente é como uma espada que transpassa os nossos corações e divide juntas e medulas. E à medida que nós nos quebrantamos diante dele, ele envia a sua palavra e nos liberta de todo o jugo de escravidão. Pai Santo, Deus Eterno, nessa noite nós te damos graças e te agradecemos. Te glorificamos pelo teu braço estendido sobre nós. Te glorificamos, pois certamente tu velas para cumprir tua palavra. E o teu povo clama no secreto e tu envias tua palavra. Nessa noite, ó Rei da Glória, que gozo seja restituído à medida que a tua palavra for liberada sobre cada um de nós. E aonde essa palavra chegar, que não falte um homem e uma mulher que misturem essa palavra com fé e possam dar muitos frutos. Que possamos descalçar nossas sandálias nessa noite e receber as sandálias da preparação do Evangelho, porque nós te buscamos para te obedecer. Nós te adoramos por quem tu és. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa Palavra de Deus na Minha Boca. Tenho comigo a pastora Catiana, bem-vinda pastora Catiana, long time no see, amém. É um privilégio podermos estar aqui e nessa noite nós vamos dar continuidade à mensagem que nós abordamos na última edição da Palavra de Deus na Minha Boca, na terça-feira, onde nós abordávamos sobre o tema de Isaías 40, verso 31, sobre esperar no Senhor, e Atos capítulo 1, versículo 8. E eu queria trazer o segundo ponto, ou o segundo capítulo dessa nossa mensagem, mas focando não diretamente sobre aquilo que seja a mensagem da terça-feira, mas aquilo que, na realidade, o que impede o esperar no Senhor. Amém? Falávamos sobre o esperar no Senhor, uma coisa interessante, sobre recapitularmos a mensagem do terça-feira, sobre a questão de esperar no Senhor. Muito interessante nós olharmos para esse ponto, porque quando nós falamos sobre eu quero pegar aqui algum ponto. Pastor Catiana, quando nós falávamos sobre o esperar no Senhor, algo mencionado como ressalta até agora é a questão de muito se ter deturpado na questão do que significa esperar. Às vezes nós, na nossa comunicação, nós dizemos que estamos à espera que o pão ou à espera que o almoço esteja pronto. E o esperar o almoço estar pronto é aquela pessoa que nada está a fazer e só espera aquele resultado. E nós olhamos para Atos capítulo 1 e nós vimos que não era assim. Atos 1 nós damos conta que o apóstolo Pedro com os demais, eles estavam a mergulhar nas Escrituras, a meditar na palavra, e então acharam escrito no livro de Salmos que alguém deveria tomar o lugar de Judas, que traiu Jesus, que desprezou o lugar dele. E aí vemos que quando eles meditavam na palavra, não foi só uma meditação, um pensamento, mas foi pôr em prática aquilo que eles tinham lido. E à medida que eles leram e restituíram o homem no lugar de Judas, diz a Bíblia que cumprindo-se o dia de Pentecostes. Amém? E o que teria sido se, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles não tivessem feito ou não tivessem restaurado o 12º apóstolo. Assim nós vemos também o mesmo princípio. Falávamos na terça-feira, Elias, quando restaurou o altar, segundo das 12 tribos de Israel, cada pedra apontando para uma das tribos de Israel. E depois disso nós vemos que que o profeta Elias orou e o fogo desceu. A mesma coisa aconteceu no livro de Pentecostes, no livro de Atos, no dia de Pentecostes. Depois de ele terem restaurado o 12º, aquele altar estava completo. Então, o fogo do Espírito Santo desceu.
não são repetições, mas era no Velho Testamento uma figura profética daquilo que estava por vir. Amém? Então, muito, muito interessante olhar para esse aspecto. O segundo ponto que eu marcou na mensagem foi sobre a essência da salvação. Para muitos hoje, o escape do inferno, por causa da culpa, por causa da condenação. Muitas das nossas mensagens da necessidade de pregar o Evangelho tem sido uma urgência porque os fins estão próximos. Mas Jesus disse que o fim viria quando o Evangelho fosse pregado a todos os confins da terra. Então, aqui é uma inversão de pontos. Jesus disse que o fim viria quando o Evangelho fosse chegado, alcançado a todos os confins da terra, falando das etnias. Porém, nos dias de hoje, a ideia é a urgência de pregar o Evangelho, não para preparar a noiva para Jesus voltar, mas a urgência de pregar o Evangelho para muitos, para que essa pessoa não vá para o inferno. O Evangelho são boas novas, não para escape do inferno, mas nós vimos que como Abraão creu em Deus e aquilo foi-lhe imputado como justiça. Assim, não havia um justo sequer. Mas o aceitarmos Jesus, o crermos em Jesus, a justiça, a sabedoria, a vida, a divindade de Jesus nos era imputada. Completamente diferente da ideia de que eu não vou para o inferno e estou à espera da eternidade, de morrer para viver eternamente. Antes, pela fé em Jesus, João 17,3, conhecemos a Deus. Não é? Conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo, ou seja, a vida eterna, para representarmos Jesus na terra. Por isso é que nós somos o povo chamado pelo seu nome, ou em nome de Jesus nós oramos. E nós temos uma comunhão com o Pai através de Jesus, que por meio do Espírito Santo nos revela e nos dá a conhecer a aliança, as promessas e tudo aquilo que nós herdamos em Cristo Jesus. Muito interessante esses tópicos. Eu te aconselho a rever a mensagem de terça-feira, mas também eu te aconselho a meditar, estudar sobre essas questões. E falando na meditação, nós falávamos que enquanto ele meditava, se acendeu um fogo no seu coração. Davi disse isso em Salmos 39. E nessa noite eu quero pegar na questão de Esaú. Mas eu quero me focar sobre a questão de Esaú versus Jacó. Porque em dado momento nós lemos nas Escrituras, em Malaquias capítulo 1, amei a Jacó, mas odiei a Esaú. Malaquias capítulo 1, amei a Jacó, mas odiei a Esaú. E eu meditava profundamente na questão dessa mensagem, visto que em dado momento Jacó teve as mesmas lutas que Esaú teve. Mas Esaú não soube se posicionar. O espírito de Esaú leva homens à precipitação de não esperarem no Senhor. E nós vimos na mensagem de terça-feira que o esperar no Senhor tinha a ver com aprofundarmos nas coisas do Senhor, para que no tempo oportuno, quando Deus se manifestasse, como está escrito em Mateus 25, as 5 noivas sábias ou as 5 igrejas tolas, daqueles que têm esperado no Senhor, mas cheios da unção, cheios da palavra e que sabiam reconhecer a voz do pastor. Mas as outras tolas, aquelas que tiveram o mesmo tempo, mas não tinham a unção, não estavam preparadas, porque elas não estavam à espera. Elas estavam simplesmente no conceito que o noivo está a demorar. Então, se o Senhor está a demorar, nada tem a ver com tu estás à espera. Estar à espera é um ato de preparação versus a ideia de que alguém esteja a demorar. Cuidado para que você não confunda ambos pontos e possas então assim crescer e dar frutos. Porque é tempo de dar fruto, é tempo de nós falarmos de multiplicação. Porque quando nós falamos de multiplicação, o que é que você multiplica? Primeiro tem que ter algo para multiplicar. Primeiro vem o fruto, depois vem a multiplicação. Então, queridos irmãos,
Vamos embarcar nessa história, nessa noite, Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1, no versículo 2 e 3. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Glória a Deus. Amém? Novamente, não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia, amei a Jacó. No versículo 3 ele diz, aborreci a Esaú. Por que Deus aborreceu a Esaú? E por que Deus amou a Jacó? Qual é a distinção dos dois? Nós sabemos que a história de Jacó e de Esaú começa em Gênesis 25. E em Gênesis 25, se calhar uma das mensagens que mais distorcidas no corpo de Cristo, algo que nós falávamos sobre a importância do esperar no Senhor, porque enquanto você medita nas Escrituras, você vai ver que muita coisa não é conforme, se calhar você ouviu dizer. Mas quando você lê as Escrituras, então você tem a oportunidade de ter contacto com aquilo que é original e não mais como Jesus perguntou, diz isso de ti mesmo ou de ouvir dizer? Agora, a tua resposta poderá ser, também eu agora ouvi, também agora eu o conheço, no sentido não de orgulho, mas não mais numa questão baseada de ouvir dizer e talvez você tenha ouvido distorções e não a realidade. Então, em Gênesis 25, nós falamos de uma mulher que estava grávida e questionou, consultou ao Senhor. Um princípio importantíssimo naqueles que esperam no Senhor e que renovam as suas forças. Então, perguntou ela, seria, nesse caso, não seria melhor não ter os filhos ou ter o filho do que ter essa luta no meu interior? O que se passa? E então a Bíblia diz que ela foi e consultou o Senhor e disse, 2 nações há no teu interior, o maior servirá ao menor. Enquanto nós olhamos para a questão de meditar, pastora Catiana, uma das coisas que nós vemos, enquanto eles esperavam no Senhor, eles renovavam as suas forças. E nós falamos da renovação da nossa força ser baseado em meditar ou conhecer como Deus se agrada de nós. Quão agradado está o Senhor sobre nós por causa de Jesus. A lei traz-nos a consciência de estar Deus desagradado conosco por causa do pecado. Mas a graça nos permite ouvir e ver como Deus se agradou de Jesus, e à medida que a nossa fé em Jesus faz com que a justiça de Jesus seja transferida para mim, assim também, como Deus se agradou de Jesus, também é transferido para mim o facto de Ele se agradar de nós por causa de Jesus. Amém? Por causa de Jesus. É muito interessante. Daí a importância da oração de Jesus, dizendo, Pai, estes que Tu me destes, porque nós somos dele. Então, se nós somos dele, Jesus disse, o que eu tenho é do Pai. O que é meu é do Pai. Se nós somos dele, então nós somos também do Pai. Então é necessário você entender que o Senhor se agrada de ti, o Senhor se compraz em ti. E aí, quando você permitir entender isso no teu coração, então você largar essas defesas que te impedem de ouvir, te impedem de descansar no Senhor, te impedem de ser instruído como se você estivesse numa guerra necessária para se defender diariamente. E assim sendo, fechas os teus ouvidos, fechas o teu coração. 2 nações há no teu interior. E a Bíblia diz, se pudermos ler no versículo 24 de Gênesis 25, 24. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como um vestido cabeludo, e por isso chamaram o seu nome Esaú. Ou seja, eles não estavam emocionados. Eles olharam para a criança e disseram, ok, qual é a característica dele? Ele é ruivo, peludo, e por isso se chamou Esaú. No hebraico, Esav.
Esaú, ruivo, da onde vem também o nome Edom. Os povos edomitas na Bíblia são os descendentes de Esaú. Amém? E logo a seguir, E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. glória a Deus, amém? Então é necessário entender isso. Esaú caçava, Jacó guardava. Jacó, nós lemos em Gênesis 31, tornou-se pastor de ovelhas. Porém, o seu nome é dado por quê? Saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Então, o nome Jacó não é, como você ouviu, burlão, não é essa coisa fictícia. O seu nome é Jacó, ou Yaakov, aquele que se agarra ao Akv, porque a sua mão estava agarrada ao calcanhar, Akv. Então, assim como nós ouvimos, quando Jesus disse em Mateus 21, fizestes minha casa chamada de oração, em casa do covil de ladrões, é também a história sobre o nome de Jacó, dito que Jacó era burlão. Ah, não, porque ele burlou o irmão dele. Não, nós sabemos que o irmão Esaú vendeu a sua primogenitura. Quem é que vende o seu chamado? Não, imagina no dia de hoje um pastor vender a igreja. É o cúmulo do absurdo. Porém, a narrativa de que Jacó burlou o irmão dele colou na mente das pessoas, cegando-lhes ao ponto de não reconhecerem o perigo que representa a atitude ou o espírito por detrás de Esaú quando vende e abre mão ou despreza a honra que Deus lhe deu de servir o Senhor. E essa é exatamente a minha mensagem nessa noite. Jacó é aquele que não era para si, mas ele honrou, mas Esaú é o que era para si e desprezou. Tendo fome, a história diz que Esaú disse que me adianta, que me serve ter esse chamado. E então disse, vende-me o teu prato, dá-me a tua sopa de lentilhas, e ele trocou o chamado. Amém? Então é necessário você não se esquecer isso. O próprio Deus até já tinha dito que o mais velho serviria ao menor. Agora, não nos focando nessa noite sobre a questão da origem de Jacó e Esaú, nós já temos essas bases, agora queremos entender o espírito em Esaú. Esaú é o que desonrou o Senhor quando o Senhor lhe honrou. Quando o Senhor te chama, te diz, tu és meu, te escolhi para isso. E você levanta uma necessidade, fome no caso dele, mas uma mera temporária tribulação, e desprezas ao Senhor. Diz a Bíblia que com lágrimas tentou recuperar, mas não foi aceito. É necessário que nós entendamos que era suposto Esaú estar na presença do Senhor. O momento, o tempo que ele tinha de esperar no Senhor, Esaú achou-se a questionar o valor da honra que Deus lhe deu, o valor da glória que Deus ordenou sobre ele, em função de uma satisfação temporária. E a Bíblia diz que Esaú abandonou, virou as costas ao Senhor. E depois, com lágrimas, fingindo que estava arrependido. Mas foi do coração, da boca dele, a proposta de desprezo ao chamado que ele tinha, ao lugar que ele tinha. E nós vemos rapidamente no livro de Gênesis, capítulo 31, 21 anos em que Labão prende Jacó
porque Jacó era muito útil. Ele prosperou por meio das mãos de Jacó. É muito útil você estar associado a alguém que tem a promessa do Senhor, que tem a bênção do Senhor. Mas não será útil você usurpar ou você tentar prendê-lo. A Bíblia diz, vai ter com aquela que era estéril, mas agora é frutífera. Assim Labão foi ter com aquele que tinha a promessa. E então o pasto de Labão frutificou. E no capítulo 31, nós vemos desta história Labão a incitar Jacó, achando que ele tinha vantagem sobre Jacó. Assim, muitas das vezes nós nos sentimos encurralados, como se nós não tivéssemos soluções. E como se Satanás tivesse vantagem sobre as pessoas ao redor, tivessem vantagem sobre nós. Existem pessoas que são mesmo dominadoras, elas te encurralam. E agora a pergunta é, como Moisés perante o mar, como é que vamos sair daqui dessa situação? E a palavra que Deus deu a Moisés é a mesma que o Senhor te está dando nessa noite. E o Senhor disse, ordena. Mas Moisés não podia ordenar sem ele saber o que fazer. Então, nessa noite, a minha mensagem resume-se neste ponto aqui. Diz aqui a palavra do Senhor, no verso 37, se puderes ler. Havendo apalpado... Perdão, eu peço no capítulo 30, verso 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Glória a Deus. Então nós vimos que o engano de Labão era dizer, ele terá em menor quantidade, logo ele não vai poder sair. E nós vemos Jacó fazer algo como, mas por que Jacó fez isso? Por que Jacó colocou varas na presença das ovelhas? Por que quando elas fossem suprir as suas necessidades, elas concebiam, quando fossem beber, ele colocava varas na presença dela? Por que Jacó fez tudo isso? Agora, eu já entendi quem Jacó é. E eu quero entender o que Esaú poderia ter tido. Qual teria sido a dinâmica? Como é que Esaú poderia vencer nessa noite? O Senhor veio para amarrar todo valente na tua mente, te mostrando como você pode não consentir no espírito de Esaú, para que você saiba esperar no Senhor e como renovar tuas forças no Senhor e dar a volta quando Satanás te encurrala. José disse, vocês intentaram para o mal, mas Deus intentou para o bem. Quando Satanás lança ciladas na tua vida que intenta para a tua destruição, nessa noite o Senhor quer te empoderar com a visão dele para que você saiba como dar a volta àquilo que tem sido as manobras de Satanás na tua vida. Amém? Então, repare bem o que nós estamos a falar. Quem é Jacó? Em Gênesis 28 disse ele, não sabia eu que aqui era a casa do Senhor. Jacó, na viração do dia, precisou de descansar, colocou uma pedra como uma almofada e tendo uma visão, uma escada que subia da terra aos céus e no topo via o Filho do Homem. E anjos subiam da terra e desciam dos céus. E Jacó viu e entendeu que ali era Betel, a casa do Senhor.
Muito interessante. Aqui eu começo a ver que Jacó é um homem que é entendido em visões espirituais. Noutras palavras, Jacó ele sabia fluir debaixo da unção profética. Quando Jacó coloca varas, não nos dá detalhes de como é que ele chegou àquilo. Mas nós já sabemos como é que Jacó se movia pelo que ele via no Espírito. Miqueias, o livro do profeta Miqueias diz: a vara é a palavra. Nas tuas necessidades, no momento da tua aflição, o que é que você tem que colocar à tua frente? A vara, a palavra. Olhe bem para mim nessa noite. No momento da tua aflição, o que você tem que colocar diante dos teus olhos não é assistir novela porque você está triste. Coloque a palavra. Medite na palavra, renova as tuas forças. Ziclag, Davi encontrou destruída. E a Bíblia diz que Davi se encorajou no seu Deus, se fortaleceu no seu Deus. Os que esperam no Senhor fortalecem-se, renovam as suas forças e montam em asas como de águias. Significa que eles estavam cansados, estavam abatidos. E de repente vem um refrigério que te eleva para uma situação maior. No início desse ano eu disse, haveriam trevas, porém, a palavra do Senhor é essa, mas a igreja será arrebatada. Então nós estamos a falar de um tempo que o Senhor te chama para reconhecer que no período das trevas, na tua vida, ao redor, seja em qualquer área da tua vida, finanças, saúde, o que você tem de fazer é colocar a palavra à tua frente, meditar na palavra. A Bíblia diz que colocou então ele, sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, Jacó punha varas diante dos olhos dos rebanhos, para que concebessem ante a palavra. Logo, você é chamado a conceber a palavra. Maria disse, eu não sei como será isso, mas lhe foi dito, quando vier sobre ti o Espírito de Deus, conceberás, e o que de ti sair será chamado Filho do Altíssimo. O que você precisa de entender como chave nessa mensagem hoje é que à medida que você estiver nas tuas circunstâncias, nas tuas lutas, e você estiver diante da palavra, é isso que você vai conceber. Você não vai conceber trevas, você vai conceber a palavra, porque trevas é a ausência da luz. Luz é a palavra. Trevas é a ausência da palavra. Medite, coloque diante de ti a palavra. Coloca diante de ti, confesse a palavra. Amém? Tira os teus olhos à esquerda, tira os teus olhos à direita, medita na palavra. Está escrito em Salmos 91. 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, não serei atingido, disse ele. Mas por quê? Porque eu estou a meditar, eu estou diante da palavra. E aquilo que você vê é aquilo que você se torna. Aquilo que você medita é aquilo que você fala. Aquilo que você entranha, permite no teu coração, abunda no teu coração, é o que transborda. Então diz assim a palavra do Senhor, que cresceu o varão em grande maneira. Essa é a chave da multiplicação. Mas ele tinha primeiro esse fruto. O fruto estava na comunhão dele com Deus, o fruto está na comunhão na palavra, o fruto está em você ter essa relação com Deus. E então ele pode pegar em ti e te multiplicar, porque ele disse, o menor virá a ser meu. Meu, uma poderosa nação. Aleluia. Então, nessa noite, a diferença de Esaú para Jacó, ela é enorme. Porque na necessidade de Esaú, ele não atentou para a palavra. Ele atentou para outro, ele atentou para si mesmo. Enquanto o reino não estiver em mim, eu estava vazio. Mas o reino em mim, eu sou chamado para tentar, para buscar o reino que já está em mim. O que é que o Espírito de Deus diz? Qual é a direção do Senhor? O que é que diz o Senhor? Qual é a palavra? Senhor, dá-me uma palavra. Que dizes disso? Senhor, coloca a tua palavra na boca de alguém. Fala comigo. Responde-me, Deus. Para que você não coloque trevas diante dos teus olhos. Antes você coloque a palavra no momento da tua aflição. Você olhe, você atente
crente, você confessa a palavra. E a Bíblia diz em Mateus 5, 48, sede, portanto, perfeitos, quanto é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, verso 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, qual é a perfeição de Deus? Romanos 4, 17 nos mostra que servimos a um Deus que chama à existência as coisas que ainda não são. Deus não entrou em pânico quando Satanás criou caos na terra. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Esse é o fruto que você precisa de ter, que a unção se mova. Você tem que andar em perdão para que o Espírito de Deus não deixe de fluir na tua vida. Você tem que andar em Cristo, a tua santidade, para que o Espírito de Deus continue a mover-se na tua vida. Porque Romanos 4,17 diz, da mesma maneira que a terra, quando estava em caos, quando as coisas parecem para nós não ser, quando as coisas, na nossa aflição, a gente sente que não será, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que Deus chama, mas Ele também te chamou. Ele chama as coisas que não são, como se já fossem, chama elas à existência. Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os eons, os mundos, foram criados pelaquilo que Ele chamou. Mas Ele também te chamou a ti, para que tu sejas perfeito como o teu Pai. Qual é a perfeição dele? É a palavra. Logo, você precisa de entender, no momento da aflição, medite na palavra, para que quando a tua boca abrir, você chame a existência, ordenes que se manifeste. Então, muitos de nós, a Bíblia diz, então eu estava emudecido, eu estava calado, mas meditando na tua palavra, um fogo se acendeu, então eu disse com a minha boca. Salmos 39. Então eu declarei. Então a Bíblia diz, enquanto nas nossas aflições, o dia mau existe. Então a Bíblia diz, colocai a armadura de Deus. Paulo faz referência a uma visão que os romanos tinham, que a igreja tinha. Eles viam os soldados romanos, usavam um capacete, uma couraça, um escudo, uma espada, um cinto, sandálias. Então Paulo disse, Cristo é a nossa armadura. Então colocai a vossa armadura, a armadura completa de Deus, que é Cristo. A revelação sobre a salvação, a revelação sobre a justiça, sobre a verdade, sobre a fé, sobre a preparação do conhecimento de Cristo, a preparação do Evangelho da paz que temos com Deus. Conheça a mensagem e você está equipado contra as astutas ciladas do maligno. Para que no dia mau possais resistir. Como é que você resiste? Você não abre a boca e diz que me adianta esse chamado. E você vai e se perde nas trevas depois no arrependimento. Antes você pega na palavra. Você meditando na palavra, ao abrir a boca, porque está escrito que com o coração se crê para a justiça. A salvação é a confissão. Está escrito. Então, Romanos 9 ou Romanos 10 não é uma palavra para que no final do culto aquela pessoa que acredita em Jesus, declara comigo, eu aceito Jesus. Não. Com o coração eu creio, por meditando na palavra, um fogo no meu coração se acendeu e a minha boca fala para me libertar do dia mau, para eu ser multiplicado, para eu dar frutos, para eu manter a minha santidade. É isso que você tem que fazer. Creia na palavra de Deus. Muitos de nós somos roubados porque outros não souberam guardar a palavra. Muitos somos introduzidos em lutas porque outros não souberam guardar. Esaú não soube reter a palavra. Então Esaú, depois disso, achou-se a si mesmo como vítima. Então existe o espírito de Esaú, opera. Número 1, ele despreza o Senhor. Depois ele banca o vitimismo. Ele assume o vitimismo.
com a corroboração do mundo todo eclesiástico, dizendo Jacó burlou, Jacó burlou, Jacó burlou. Não. Esaú desprezou Jacó, honrou. Deus aborreceu Esaú, Deus amou a Jacó. Então nós vemos exatamente isso acontecer até nos dias de hoje, nas nossas vidas pessoais, nas nossas relações pessoais, na igreja, na sociedade. Pessoas que desprezam, desonram, depois dizem, não, aquele é meu lugar, e você fez isso comigo. Eu não quero entrar a nível pessoal. Porém, é necessário que o Senhor se revele a ti, porque Ele te chamou para ser dele, para ser perfeito como o teu Pai. Então, nessa noite, queridos irmãos, seja encorajado no Senhor, seja fortalecido na verdade, porque muitos ainda o fazem. Eles desprezam e depois eles alegam um vitimismo. Eles desprezam e depois dizem, não, eu estou a ser roubado. Não, você desprezou. Então não despreze mais o teu lugar, não despreze mais o Senhor. Porque o espírito de Esaú, ele tem essa característica. Despreza, mas depois ele anula o que ele desprezou, ele ofusca essa realidade pelo vitimismo. A razão pela qual muitos de nós somos dentro da igreja mais enfraquecidos é exatamente isso, porque não nos ensinaram a esperar, nós não aceitamos esperar, não aceitamos ser fortalecidos no processo, porque o esperar é onde eu ia me conhecer no Senhor, aonde eu ia saber quem eu sou no Senhor. Uau, o Senhor diz isso de mim. O Senhor me ama dessa maneira, o amor dele lança fora todo medo. Então, isso é o que faz com que a palavra se faça carne em mim. Então, eu sei quem eu sou. Então, o Espírito de Deus falava comigo. Mas o Espírito de Esaú age dessa maneira. Eu vi alguém subir num escadote e subia para uma moeira para tirar uma mão, um fruto, antes do tempo. O espírito de Esaú leva homens e mulheres na precipitação para que então eles não satisfaçam a sua necessidade, mas depois os olhos se abrem. O que eu fiz? Mas você já desprezou o teu lugar. Tem cuidado com aquilo que você acha pelo engano da segunda chance, Deus da segunda chance. Às vezes isso é um engano. Porque isso não é temor ao Senhor. O temor ao Senhor é eu me guardar. E se falhar, eu tenho um advogado. Agora, quando eu brinco, que eu posso, porque o Senhor não, cuidado, falta de temor. Então, queridos irmãos, nessa noite eu queria trazer essa mensagem, te encorajar no Senhor, e você não deixe de entender a profundidade do esperar no Senhor. O perigo é o espírito de Esaú, para que te precipita, te agita e interfere para que você não espere, não conheça o teu Deus, não se conheça a si mesmo no Senhor. Então você pula tempos, pula épocas e nunca dá conta dos sinais. Jacó disse, uau, não sabia. Aqui, afinal, é a casa do Senhor. Então, naquela comunhão com Deus que ele desenvolve, janelas abertas, agora ele começa a entender como Deus cria. Ele chama à existência o que não é. Ele colocou varas perante ovelhas que não eram. E elas tornaram-se no que elas viram. Elas tornaram-se no que elas viram. Muitos estão fracos porque eles não têm uma visão. E Coríntios diz isso, pastora Catiana, que muitos estão fracos, estão doentes e já morreram antes do seu tempo, porque eles não viram, não entenderam a cruz do Calvário. Não é pegar num pedaço de madeira e olhar, mas é entender o que Cristo fez, o que Ele realizou por ti naquela cruz do Calvário. Essa mensagem tem cura, tem prosperidade em todas as áreas. Essa mensagem tem poder para te guardar no dia mau e fazer de ti uma poderosa testemunha. Fazer de ti como um sinal para a tua casa, para uma nação inteira. Amém e amém. Pai Santo, nessa noite eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Te entrego, Senhor, a tua palavra, te entrego, Deus, o teu povo. Porque tu não habitas no templo feito por mãos, mas tu habitas
no coração de homens que, crendo em Ti, Tu disseste, farei morada nele. Meditando eles na palavra, eles têm um encontro contigo. Eles têm um encontro, uma noção das verdades, das profundezas, das realidades, da glória que Tu tens reservado para cada um deles. Essa noite, Senhor, alimenta o Teu povo com a sabedoria do Teu Espírito. Nessa noite, Senhor, fortalece o Teu povo no amor do Senhor, que lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Pai, Te damos graças pela verdade, pela luz da Tua palavra. Te damos graça pela comunhão do Teu Espírito, quando o Teu Espírito vem e testifica no nosso interior como uma voz mansa e suave. E Tu nos mostras a recompensa que Tu tens, o galardão que Tu tens. Obrigado nessa noite que cada um dos que me ouvem são plantados na casa, na presença do Senhor, para serem frutíferos e multiplicarem para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém, amém e amém. Glória a Deus, que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Pastora Catiana, boa noite mais uma vez. Obrigado por esse tempo, nós estamos aqui. Antes de fechar, eu vou passar a palavra para a pastora Catiana, por favor. O dia que o pastor ministrava, algo que subia ao meu coração era o que nós ministrávamos antes da intercessão. Nós, refiro-me, eu estava com uma outra irmã comigo. E algo que subiu ao meu coração era exatamente isso. Temos os olhos postos no Senhor e a todo tempo não abrirmos mão da palavra, independentemente das circunstâncias, independentemente de como nos sentimos ou até mesmo daquilo que se levanta ao nosso redor, dos barulhos que nós ouvimos, das sacudidelas que nós levamos. Mas se tão somente nos agarrarmos à palavra e obedecermos, e se não abrirmos mão da determinação em obedecer e a todo tempo declarar a palavra. Eu lembro-me que a irmã que estava comigo disse, pastora, não é acerca de como nos sentimos, porque às vezes nós permitimos as nossas emoções de estarmos a sentir bem ou mal o que for, mas se tão somente inclinarmos os nossos ouvidos e atentarmos para a palavra. Amém. Eu acho que um dos maiores inimigos da mensagem que nós ouvimos hoje, a questão do espírito da precipitação, é também falarmos de algo que parece bíblico, mas não tem respaldo ou não é a natureza de Deus. Muitas vezes nós falamos de um sacrifício, mas muitas das vezes nós não nos relacionamos com Deus como nosso Pai. E muitas das vezes nós temos uma fraca comunhão com o Pai. Então a imperfeição. E em fruto resultado dessa imperfeição, muitas das vezes no momento em que era o Senhor a falar connosco para descansarmos, o Senhor a falar connosco sobre o gozo que Ele tinha, nós falamos, não, eu vou sacrificar, eu vou fazer isso, e às vezes não é por aí. Então eu te aconselho, existe tempo para tudo. Existe tempo para tudo. Existe tempo para você conhecer o teu Deus, existe tempo para você entender que Ele te chamou, tempo para Ele te santificar, te separar, te preparar. Existe tempo para você crescer no Senhor, existirá um tempo que o Senhor vai te usar. Cuidado com os enganos da vida, os cuidados da vida. Cuidado com pessoas que te dizem que o fim é amanhã e que você não viveu ainda tudo. Cuidado, porque o Senhor está no controle da tua vida e o negócio do Senhor é revelar Cristo, é formar Cristo em nós. Deus, o seu amado Filho, o seu único Filho, Deus quer moldar Ele, não? Ele quer ver Jesus em cada um de nós. E assim sendo, na não permanência, na não desenvolvermos caráter de Cristo, não é a habilidade de cantar, agora já sei orar, agora já sei fazer ou pregar uma boa mensagem. Não tem nada a ver com isso. Nós acabamos por desprezar o Pai. E muitas das vezes somos as Martas da vida, em que nos ocupamos de muita coisa, mas aquela que é importante a gente não a cumpre. Então muitas das vezes, e eu quero mesmo te deixar com esse conselho, que seja como um selo sobre a tua vida.
Existem desenfreios que muitos têm. E responsabilidades financeiras que muitos têm. Porque você faz falsas interpretações das Escrituras. Não fazem poupanças. Eles entendem só sacrifício. Não, espera aí. A mesma pessoa que fala hoje sacrifício também é a mesma pessoa que se calhar ontem só soube gastar. Então ele diz, se eu gastava ontem, então também não sei. Gastava ontem no mundo, também não sei. Eu não sei reter hoje. Não, você tem que aprender a reter. Amém? Você tem que aprender a reter. Muitos tentando ser espirituais, em vez de imitarem Jesus, eles tentam dar provas que eles são. Em várias áreas. Em várias áreas. Se me amas, envolve-te sexualmente comigo. Doutrina do diabo. Se és boa pessoa, me dá o teu dinheiro. Se és boa pessoa, ajudas, não dizes não. Tudo isso são falácias, são doutrinas de demônios. Em torno, comparando-se ou tentando competir ou aproveitando-se, se quer, daquilo que o Senhor te disse, daquilo que o Senhor te disse, te introduz na palavra. Então, agora eu sei que és da igreja, eu sei que não vais dizer não. A Bíblia diz que Jesus disse, se baterem num rosto, dá o outro. Eu já disse, você toca aqui, você não toca aqui. Que não foi isso que Jesus falou. O que Jesus falou era no contexto de insultos. Por isso é que você não entende que legítima defesa é um assunto constitucional. Você precisa de entender isso. Por isso é que muitos ficam surpresos. Mas poças, Israel, da Bíblia, tem esse exército todo poderoso. Amém? Então, seja mesmo prudente. Não dê lugar ao diabo. A palavra que está a ser dada, você não pode, com meninices, interpretar ela. Amém? Por isso é que a Bíblia diz que te darei pastores, te darei mestres, para que você não caia nos enganos, nos erros, como ovelhas sem pastor. Não foi assim que o Senhor ordenou. Então eu te aconselho, seja sábio, seja um fiel dizimista ao Senhor. Poupe tuas finanças para poder ter poder de investimento. Pense na tua vida. Pense no futuro que o Senhor tem para ti, para a tua casa. Seja um bom pai. Prepare condições para aqueles que amanhã têm que ver. Eles não tenham que transpirar. Antes eles possam não usufruir, mas possam, como um trampolim, a tua vida trampolim para eles. Lhes introduzir no destino que o Senhor tem para eles. Amém? Então, é muito importante você não entender as Escrituras distorcidamente. Ok? Então, perante circunstâncias de trevas, coloque a vara diante dos teus olhos. O espírito de Esaú leva à precipitação e não te permite esperar no Senhor. Você então é roubado da tua identidade. Não medita na palavra, não sabes quem és. Agora és lançado para a vida sem saber quem tu és. Cheio de buracos, cheio de falhas, cheio de discórdia, cheio de contenda, tudo por não conheceres os caminhos do Senhor. O tempo de espera é o tempo onde o Senhor quer se revelar, onde o Senhor quer falar contigo. E eu vou te deixar aqui uma chave extremamente importante. Eu meditava sobre a questão da glória dele, espírito de glória. E o Senhor me disse, filho, Jeremias 1,5 é a chave para liberar essa glória. O que é que está escrito em Jeremias? Jeremias conheceu isso no momento em que ele esperava o Senhor. E o que é que a Bíblia diz? Antes que te formasse no ventre da tua mãe, te conheci e te dei as nações como profeta. Antes que no ventre da tua mãe, antes que a tua mãe concebesse, te conheci. Eu já existia antes da minha mãe. Amém? Antes da minha mãe me conceber, eu já existia. Sendo assim, quem eu sou não é determinado pelo sucesso ou fracasso da minha casa, mas pela palavra. É quem eu sou então? O que o Senhor chamou à existência quando eu ainda não era. Eu sou o chamado dele, eu sou a manifestação do chamado dele. Então isso fala de quem eu sou nele. Eu sou conhecido por ele.
falávamos sobre o perigo de não querer ir para o inferno, mas na verdade, nós viemos do céu. Muitos estão a querer ir para o céu, Senhor, me leva para o céu, me leva para o céu. Nós viemos do céu. A Bíblia diz que Elias pediu, Senhor, me mata, me mata. E Deus não lhe respondeu. Depois a Bíblia diz que o Senhor lhe arrebatou, depois lhe enviou de volta. Entende? E isso é um protótipo, era profético, simbólico daquilo que é a igreja que será arrebatada, mas voltará. Então, eu vim dele. O pecado me desviou dele. Na graça, ele me redimiu para agora ser dele. Então, eu não sou da igreja, eu não sou religioso, eu sou dele. Eu sou dele. Então, a identidade, eu sei quem eu sou nele. Então, o tempo de espera é um tempo onde eu estou a conhecer tudo o que o Senhor diz de mim. A conhecer tudo aquilo que o Senhor fez sobre mim, fez a meu favor. Não é acerca de um evangelho, uau, eu tenho um testemunho. Não, eu sou testemunho. Não é acerca de pastora Catiana, como eu me sinto. Obrigado, sou pastor, sou membro da tua ovelha, pastora Catiana, está tudo bem, Deus está a fazer as coisas na minha vida. Não, não é acerca disso. É acerca de Selá. Ele é Deus. Então, nessa noite eu gostaria de fechar nesses pontos também, porque o Senhor te ama. O Senhor, Ele, que eu acredito à medida que eu medito nisso. Eu sou pastor há muito tempo, o suficiente, pastor Catiana, de ver os desencontros na comunicação, onde o Senhor está a falar contigo, você compreende completamente diferente. O Senhor te disse não, você pensa que te odeia. Agora, as consequências da tua desobediência, você julga que te odeia. Tudo é te odiar, é tudo. Você é sempre o ator, você é sempre... Como é? Amém? Não, sente, deixa o Senhor falar contigo. Glória a Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, nem sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se você quer fazer coisas na tua vida, sem Ele você não poderá fazer nada. Sem Ele você só está a perder teu tempo. Paz, que Deus te abençoe. Aleluia. Pastor Catiana, obrigado. Estaremos juntos no domingo às 10 da manhã. Glória a Deus. Aleluia.